vai derramando o teu azeite, vai derramando, ó Pai, porção dobrada no teu espírito. Ó Deus, vai trabalhando na vida dela, Senhor, aleluia, no ministério, e dando vitória em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, só uma capaz do Senhor, amém? Amém. Feliz de estar aqui nessa noite. Enquanto eu falo, você abre a sua Bíblia em Gênesis 15. Eu só vou pedir. Eu tenho um problema de toque, eu não consigo falar junto com. Mas continua, Varão, continua com a cabeça. Queridos, enquanto você abre Gênesis 15, eu quero externar minha alegria por estar aqui nessa noite. Graças a Deus não acreditamos nisso, mas hoje parecia uma sexta-feira 13 na minha vida. Esse é mesmo, misericórdia. A Priscila marcou a pregação aqui, e aí eu já tinha marcado com a 10 de vigília. Aí eu tinha uma prova da faculdade 5 horas da tarde. Aí eu fui mexer no dedo e encravou, né? Aí a porta de geladeira bateu na minha perna, eu quase desmaiei em casa, fiquei chorando. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? E aí meu filho de 9 anos, você trouxe meu médico, mamãe não chora, chorando comigo. Mas eu falei, inferno, não importa o que aconteça, hoje eu vou cumprir os meus propósitos com o Senhor Jesus. Entende-se que quando você é chamado para guerrear, não importa, aleluia, o que o inimigo tenta te colocar para te impedir. Se você tem um propósito, será cumprido. E a pessoa falou assim, nossa, logo hoje, ela botou aquele dia, logo hoje que você tinha compromisso. Aí eu falei assim, glória a Deus, Priscila. Eu tudo dou graças porque eu entendo que, irmãos aqui, sério, não dá pra vocês verem, mas o dedo tá mais feio, porque eu botei umas palavras, mas tá muito feio. Tá muito feio. E eu não tava conseguindo nem pisar no chão. E eu fui no médico, cheguei lá e ele me deu uma apresentação. Eu falei, querido, eu só preciso de um atestado para minha prova. Nada mais além do que isso. Aleluia. E eu fui lá medicada. E eu falei, Priscila, hoje não vai nem poder dar lugar, Priscila, porque olha, meu dedo. Irmão, você tem noção, peguei o andador da minha mãe, e eu tava andando assim com o andador. E meu filho, calma, mamãe. Eu falei, Senhor, hoje não tem nem como baixar. Aí a Priscila falou, eu falei que você ia dar lugar. Eu falei, mas eu não tô nem sentindo o dedo. Glória a Deus. Queridos, eu não sou pregadora, sou serva do Senhor Jesus. Estou acompanhando meu pai, pastor José, minha amiga, obreira Priscila, cunhada. Gênesis 15, apenas um versículo. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Versículo 5, que nos diz assim, você achou? Diga amém. Amém. Então o levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se podes contar. E diz-lhes, assim será a tua semente. Você pode se assentar em nome de Jesus? Eu sei que você está com frio igual a mim, porque eu sou muito friorenta. Eu sei que você está cansado, hoje é sexta-feira. Mas é melhor priorizar na presença do Senhor. Eu quero tentar ser breve em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra é uma palavra que veio ao meu coração essa semana, depois de um retorno que o Senhor trouxe para mim através de uma oração. Meu Deus. O que eu quero dizer com você? Que a oração do justo, ela surge muito efeita, né? Nós temos ciência disso. E Números 23, 19 vai dizer, por acaso Deus é homem para que imita o Filho do homem, para que se arrependa de tudo aquilo que Ele prometeu? Eu não quero contar minha vida para você, mas eu quero testemunhar algo dentro dessa palavra. Que Deus de promessa Ele ainda cumpre. Jaime, por que você está dizendo isso? Eu tenho 35 anos e em fevereiro eu consegui uma bolsa da minha faculdade de contabilidade. Mas eu não satisfeita, falei, Senhor, eu quero uma faculdade federal. Que eu acho que eu demorei muito para fazer a faculdade. E eu sou filha de Deus. E quando abriu, eu falei assim, Senhor, se essa vaga abrir, eu sei que é o Senhor, mesmo eu cursando uma faculdade privada, o Senhor conhece o desejo do meu coração. E quando foi essa semana, ontem, eu abri dentro do ônibus e eu consegui uma vaga para o FRJ. Chegando, o que é isso para você? Para mim é muita coisa. É como você sair de um Fusca e você com uma Ferrari, sabe? Só para você entender, você está consumindo um feijãozinho Big Boy e você começa a consumir o máximo. É desse jeito. O que Deus faz na tua vida? Grandes coisas. Achem, mas a promessa vai ser, a palavra vai ser de amor, conforme o Senhor quiser. Eu costumo dizer que eu não costumo pregar mel, porque não é o que eu quero dizer, irmão. Eu quero dizer o que você pensa. Prosperidade, sabe, pastor? Eu estou aqui tudo para dizer, meu Deus, receba.
eu sei que tem pessoas aqui que precisam receber promessas do Senhor Jesus. Você conhece essa palavra muito bem, irmãos, porque tem pregadores na casa. E a Bíblia vai dizer que Abraão, ele é escolhido por Deus, né? Você sabe muito bem disso, ele é o pai da fé. E Abraão, juntamente com a sua esposa Saraí, né, queriam tanto ter um filho. E a idade já é avançada. Hoje talvez você está aqui dizendo: Xanina, eu já tenho 40, 50 anos, mas tem tantas promessas na minha vida que não se cumpriram ainda. Mas eu, Chayane, com 35 anos, eu digo que eu estou vivendo as promessas do Senhor. E eu digo para você que a Bíblia vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Chayane, o que você quer dizer com isso? O meu tempo nunca é o tempo de Deus, e o seu tempo também nunca é o tempo de Deus. Talvez você vai olhar para o teu cenário e vai dizer, como disse Abraão: mas eu já sou velho, eu já sou idoso, eu já não tenho mais idade, aleluia, para ter um filho. Porém, a Bíblia agora está que quando Deus escolhe Abraão e Saraí, a Sara está com 90 anos e Abraão praticamente com 100. Mas se você for ler toda a retrospectiva da mensagem, você vai entender que desde o princípio a promessa que Deus fez a Abraão era ser pai de nações. Glória a Deus. O que você precisa entender hoje é que as promessas do céu, ela não tem validade, querido. Chayane, mas não se cumpriu em 2025, 2026 é logo ali. E o que você tem que colocar hoje em prática? A sua fé. Porque eu amo esse versículo que a Bíblia vai dizer: a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê e se espera. A Bíblia vai relatar que quando Deus faz uma promessa a Abraão e Sara, aleluia, Sara vai olhar para a sua idade, vai olhar para as suas condições. Meu Deus. E mesmo Abraão ouvindo de Deus as promessas que Deus dará a ele, querido, Sara vai duvidar. Sara vai ter uma estratégia de pegar a sua concubina e de dar ao seu esposo. Tem muita gente pegando Agar e querendo ajudar a Deus, entendendo que Deus não precisa de ajuda, aleluia, para realizar promessas sobre a tua vida. Chayane, o que eu preciso fazer? Orar e obedecer. Porque a obediência ainda é a maior ferramenta que existe de você alcançar as promessas e viver as promessas. Chayane, o que eu preciso fazer? Acreditar. A fé é algo tão individual, querido, tão individual, que se você falar fora, você vai pegar um espírita que tem fé e tem crente dentro da igreja que não tem fé. É verdade isso. Como é isso, Chayane? É crer em Deus, que Deus faz, e crente dentro de igreja não acreditando no que Deus faz. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque o tempo que ele está vivendo é o tempo de agora, não é o tempo de esperar a promessa ser gerada. Meu Deus. Quem é mãe sabe que para gerar um filho são 9 meses. E quando a criança está apressada, sai de 7 a 8 meses. Mas você entende que com 9 meses a criança vem formada, vem perfeita, vem com saúde, vem com vida. Porque a promessa do Senhor, ela virá de qualquer forma para você. Glória a Deus, aleluia. Talvez a promessa ainda não chegou, porque você não está maduro o suficiente para viver a promessa. Eu entendo uma coisa, que Abraão pode olhar o teu cenário, Sara também vai olhar, vai pegar Agar para gerar um filho, porque Sara vai entender que Abraão já tem praticamente 100 anos e precisa de um filho para dar continuidade à tua descendência. Mas eu entendo uma coisa: quem falou com Abraão não foi profeta, quem falou
O que mais hoje em dia, desculpe falar, nós não pregamos hoje em dia para quem não é crente, a gente prega para quem é crente. É gente sendo consagrada, é gente sendo, aleluia, levantada, aleluia, ao cargo eclesiástico, sem um chamado de promessa. Aleluia, Jesus. E o que isso gera? Muita gente batendo cabeça dentro da igreja e pouca gente com discernimento do que é servir ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu lembro que no meu tempo, para você ser levantado, você tinha que passar por um discipulado, você tinha que ser batizado, você tinha que ser casado, você tinha que participar da ceia. E se o pastor não visse que você estava apto, você nem era levantado ao breu. Oh, aleluia. Não, Cheyenne, mas Deus tem uma promessa na minha vida de eu ser pregador. Tu tá pregando pro teu vizinho? Tu tá pregando dentro da tua casa? Não, porque eu aprendi que o primeiro ministério é dentro da nossa casa. Não adianta eu querer pregar lá pro espírito, lá pro meio. Entende mais do que Deus, do que às vezes eu e você. Esquece de pregar a palavra do Senhor com quem está no nosso convívio. Nossa, gente, mas tem muita gente morrendo. Tem. A Bíblia vai dizer que existem muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Eu amo esse versículo, sabe por quê? Não é fora, é dentro. É gente que vem pro culto numa coisa tão monótona, minha filha. Vem uma coisa rotineira, eu vou lá porque se eu faltar, o pastor vai brigar comigo, não. Cada um dá na conta de si dos seus frutos, como já foi dito aqui pelo pastor. O pastor entrará com o seu rebanho, mas quando chegar naquele grande dia, Jeová vai perguntar: mostra-me as tuas mãos. Cadê os seus frutos? Porque a árvore que dá fruto, ela é conhecida pelo fruto. Árvore boa. Não, querido, não é língua que vai te levar para o céu. Não é cargo eclesiástico que vai te levar para o céu. São as obras que você está fazendo na presença do Senhor Jesus. Não. O Senhor não quer que você brigue por cargos dentro da igreja, não. O Senhor não quer que você pegue e chame uma promessa mentirosa. Não. Porque eu sou, não. Só Ele é. Isaías vai dizer que antes que o anjo alcasse, Ele já era Deus.
Ela manda levar. Eu vim falando isso com o meu pastor. O que muita gente quer hoje é plateia. Ninguém hoje quer culto de libertação, irmão. Eu aprendi com uma pregadora amiga minha, Priscila, ela disse: culto de libertação tinha que ser para quem não era crente. Porque quem é crente mesmo vai para a doutrina. Não. Hoje em dia você não pode falar que a irmã tem que usar água. Hoje em dia você não pode falar que a irmã tem que usar uma blusa de manga. Se tu tá fora da doutrina, tu tá em desobediência. Ah, mas porque a irmã fez? Cada um dará conta de si. Cada um dará conta do seu chamado. A Bíblia vai dizer que enquanto Amós está lhe pregando, ele é cuidador de sicomores. Chayane, o que são sicomores? É uma figueira bruta que tem uma árvore, mas tu vai entender como ela amadurece. Para crente amadurecer tem que ser ferido e machucado. Crente que não passa luta, querido, não é crente. Eu fico com a Priscila assim: Priscila, tá muito calmo. Cadê a luta? Eu tô assim. Essa semana eu falei assim: não, tá muito calmo o negócio. Eu cheguei até a estranhar, pastor. Eu não, peraí, gente de guerra, eu não. Não, isso já se arma tipo aquele tequila fight, né? Quando tu tá. Eu falei: Senhor, eu preciso de uma lutinha porque eu sinto saudade. Aí tá bom, catuca no teu dedo. Aí eu falei: 3 compromissos, glória a Deus. Sicomoras. Uma fruta que para amadurecer, ela tem que pegar uma coisa bem pontiaguda, enfiar dentro dela, fazer um machucado, e ali ela cria tipo uma cicatriz. Chayane, a fruta apodrece? Não. Ela amadurece 7 vezes mais rápido. Ela solta um gás chamado etileno, que produz o cheiro daquela fruta. E crente que é crente tem que ser igual os sicomoros. Tem que ser ferido, tem que ser marcado, tem que ser machucado para exalar o azeite que há dentro dele. Crente que não tem ferida, crente que não passa por propósito, crente que não faz o teu chamado, não tem marca para viver promessa. Chayane, mas como vivo a promessa? Obedecendo, tendo marcas de cicatrizes que geram a vitória. É ruim ser machucado, irmão. É ruim. É muito pior ainda quando você pede a voz de Deus e nem a voz dele tem. Mas ele está no negócio. Ele não te abandona. O filho vai ser gerado. Ismael vai nascer. Todo mundo vai se alegrar. E aí, quando Sara recebe a promessa de que Isaac está sendo gerado, a criança nasce. Isaac ganha uma festa. Ismael está olhando com ciúmes. Por quê? Porque ele era o suposto filho da promessa. E tem gente que aqui, quando eu digo aqui, não digo igual roxo. Tem gente que nesse lugar está pegando a promessa que gerou por mão própria e está dizendo para Deus: Deus, não foi isso que eu te pedi. Não foi isso que eu orei. Não foi isso que eu clamei. Mas a desobediência, ela traz desonra para você. Quem é desobediente tem que viver a vergonha. Quem é desobediente vive a calamidade e vive a morte, vive a enfermidade. Não porque Deus é ruim, não. Porque você mesmo passou à frente de Deus. A Bíblia vai relatar que quando o menino nasce, já toma uma certa idade, Sara vai dizer para Abraão: não quero mais esse menino aqui. É gente pegando o problema e dizendo: Senhor, não foi eu que te pedi. E Deus dizendo para você: mas não foi tu que gerou Ismael? Não foi tu que foi procurar o problema? Queridos, Deus não vai trazer para você uma bênção problemática. Preste atenção. Deus te promete um casamento para quem é solteiro. Mas você vai lá tentar achar uma Rebeca. Não. Só Isaac aconteceu isso. Que Abraão vai mandar ele no poço e caçar a Rebeca. Aí você
meu filho, eu te prometi isso. Aleluia. Queridos, eu aprendi uma coisa, que as promessas do Senhor não geram dor. Eita, Jesus, aleluia. Toda promessa que é gerada no céu, ela traz alegria. E eu estou aprendendo uma coisa, querida, que Deus, quando Ele promete, Ele não coloca dúvidas no coração de que você vai receber. Você tem que entender isso, porque as pessoas ficam assim, ó, estilo Gideão. Olha, se chover no orvalho, Senhor, e se o chão ficar seco, eu sei que é o Senhor. Não, mas se chover no chão e o orvalho ficar seco, eu sei que é o Senhor. Aleluia. Gideão estava sendo armado para uma guerra. Sim, ele fazia tarde de Deus. Mas tem vezes que Deus está falando tanto com você. E você está pedindo mais a Deus, mais coisas, e Deus nem quer falar mais. Deus, papai. A Bíblia vai relatar que quando nasce Isaac, ele é o filho da promessa. Aleluia. Sara manda Agar junto com seu esposo ir para o deserto. Eu aprendo uma coisa, que Deus falou uma coisa para mim. Desertos, eles têm fim. Você talvez pode estar passando um deserto por desobediência. Mas hoje é sexta-feira, querido, dia 30 de maio. E eu pergunto a você, nesses 5 meses, qual foi a promessa que você já recebeu do céu? Meu Deus. E se você não recebeu ainda, é por falta de posicionamento. É por falta de obediência. Nossa, Chayane, mas eu vim aqui procurar libertação. Receba a libertação. Receba. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. O Senhor é bom para fazer grandes coisas, mas eu amo quando Jesus me conserta, porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele corrige a quem ele ama. Não, eu tenho te corrigido, eu só estou apenas te mostrando o caminho, que é o caminho da salvação para alcançar a promessa. Enquanto você colocar o seu eu, o seu querer, as suas vontades, os prazeres da sua carne, a sua vaidade, o seu cansaço, e não querer buscar o Senhor, tu não viverás promessas. Quer ver uma coisa? Se aqui tivesse cultação de graça hoje com o Paulo Salgadinho, todo mundo entra aqui. Eu falo na igreja isso. O pastor foi na nossa igreja, né? Tem um elevador abençoado para chegar lá. Mas dia de festa, pastor, ninguém falta. Bota até o barco para subir. Agora vem pro culto. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ser lá o quê? Quinta-feira meu filho estava doente, eu estava lá dirigindo o culto. Quem tem Deus como prioridade não coloca desculpas para fazer a obra do Senhor. Quero dar um recadinho para você de Deus. Deus, ele está cansado das suas desculpas, das suas mentiras. Você mesmo está alimentando o seu ego, dizendo: ai, Deus me conhece, Deus sabe como eu sou, ai, Deus me perdoará. Israel também vivia esse patamar, até que chegou na decadência. Se Deus tem que entregar ele na mão dos seus inimigos. Não, Deus não quer que você sofra, Deus não quer te colocar enfermo, mas a forma do Senhor te paralisar muitas das vezes é te colocar no impedimento. É uma porta se fechando, é enfermidade vindo, é um casamento em crise, sabe pra quê? Pra te mostrar que ele ainda tem que ser o centro da tua atenção. Aprende-se uma coisa aqui. Eu guardei aqui. 1 João 2,25 vai dizer: e essa é a promessa que ele fez, a vida eterna. Aleluia. Chayane, mas eu quero carro, eu quero casa, vai trabalhar, vai estudar. Agora busca a salvação. A Bíblia vai dizer que a porta do céu é bem estreitinha, não entra bagagem. E tem gente que ainda pensa: não, quando chegar no céu eu vou pedir perdão, ele vai aceitar, eu vou entrar. Ah, ele é santo, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe quem está guerreando aqui na terra para alcançar a salvação no céu. Meu Deus, aleluia. Tu acha que Deus está te
Porque ele tinha obediência a Deus. Já ainda quanto tempo demorou? Se eu não me engano, 15, me corrija aí, por favor. Ou 20 anos por aí. Para ele viver a promessa. Aí tu entra hoje, né? Tu entra hoje. Não, porque Jesus me usa. Como está o teu altar, querido? Como está o teu altar? É porque tudo aquilo que te afasta de Deus é pecado. Mentira, fofoca. Não, uma mentirinha só. Não, é só uma omissão. O diabo começa assim, ó. É só uma omissãozinha, que aí ele faz o estrago. Não, eu não vou dar o dízimo esse mês porque faltou gás. Não, eu não vou fazer isso. Quem mora de aluguel deixa de pagar aluguel. Não é verdade? Mas deixa de dar o dízimo na casa de Deus. Qual é a sua prioridade? Você quer mesmo entrar no reino? Porque entrar no reino dos céus, irmãos, a Bíblia vai dizer que o reino dos céus é tomado à força. Qual é a força? Eu quero estar sentada dentro da minha casa, um frio desse. Mas a minha carne vai lutar com o meu espírito. É como Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Porém, eu aprendo uma coisa, que o fruto do Espírito Santo tem algo que nós precisamos todos os dias, temperança, domínio próprio. É querer fazer e não fazer pelo reino. Porque falar de Jesus nunca será sobre você, será sobre ele. Quando nós falamos assim, eu sou cristão, eu aceitei a Jesus, epa, lá no inferno você já sinalizou que você anda contra a contramão do mundo. Porque se converter, querido, é andar contra a contramão do mundo. Não é fazer o que sua carne quer, não é bater e ser valente, mostrar e acabou, não. Aí daqueles que envergonham o nome do Senhor Jesus. E o que está acontecendo? Eu já vou encerrar aqui. Tem gente que está dizendo que é filho da promessa e envergonhando a presença de Deus. Tem gente que está dizendo assim, ó. Josué 21:45 vai dizer: palavra alguma falhou de todas as palavras que o Senhor falar da casa de Israel. Tudo se cumpriu. Não, mas Deus falou que vai se cumprir. Se não tiver posicionamento, se não tiver arrependimento, querido. Não é falar em línguas. Arrependimento fala, não, é avivamento, é falar em línguas. Não é. É se arrepender em espírito e verdade. Quer uma coisa? A irmã fez contigo, tu vai pedir perdão. Tu vai começar a se achar estranho, mas é legal. Isso é legal. Porque você entende que você está no caminho da salvação. A Bíblia vai dizer que é muito mais fácil dar do que receber. E tem gente perdendo a salvação de bobeira. Tem gente priorizando coisas, esquecendo de Jesus. Olha, desculpe a clareza. Vamos tomar só uma dosezinha de vergonha na cara. E entender que a salvação, queridos, é o nosso alvo. Chayane, o que tu fez quando chegar no céu? Não, Senhor, eu estava no culto de quinta e culto de domingo. Tá, mas na doutrina tu estava? Tu estava ceando? Tu estava na escola bíblica? E aí? Não vem bater carteirinha para mostrar para o pastor. Mostre para Deus quem você é. Porque tem muitas promessas que estão atrasadas por falta de Deus, por falta de obediência. E gerar obediência, querido, é entender que mesmo estando no deserto, Deus te fará paz de nações. A Bíblia vai dizer que quando Ismael é lançado como Agar no deserto, ainda assim, quando Deus fala sobre Isaac com Deus no capítulo 15, Deus vai dizer que ele é uma herança. E através de Ismael, Deus fez nações crescerem. Nada que é gerado por Deus vai te trazer constrangimento. Chayane, o que você quer dizer com isso? Hoje é dia de você
fora. Ninguém deixa de trabalhar, querido, para ganhar o pão de cada dia. Eu não vim pregar conserto para você. Eu vim trazer memória para mim e para você o que nós precisamos viver hoje em dia. É a fixidade que está faltando no meio do cristianismo. Eu lembro que as irmãs do coque botavam a gente para orar 2 horas. Nossa, meu joelho doía. Era boca no pó. Era. A irmã Rosa orava por todo mundo. Até pelo presidente do país que eu nem conheço. Ela estava lá orando. Hoje, eu com 35 anos, eu tinha 9, 10 anos. Eu dou graças a essas mulheres que me ajudaram e me incentivaram o caminho da oração. Chayane, como é a oração? Porque tem crente que nem sabe orar, porque ele acha que a oração é tipo uma reza. Tem que fazer uma coisa pronta. É como se eu estivesse falando com a pastora. É um diálogo. Quando você vê, você já está lá chorando para Deus. Quando você já vê, você está no outro patamar mais elevado de intimidade e quebrantamento. Eu aprendi uma coisa, uma pregação: orar não é quando você sente vontade, é você orar até sentir a presença do Senhor Jesus. É quando você não tem vontade de tocar o joelho e falar: Deus, eu estou aqui, ó. Eu estou sem vontade, mas eu estou aqui, porque eu preciso da tua presença. Quando tu vê, a presença já te alcançou. Chayane, o que você quer dizer com essa palavra? Destaque as promessas que o Senhor tem para a tua vida hoje. Mas existe uma promessa maior que eu já dei aqui, que é da vida eterna. Você que ainda não serve a Jesus, ou você que está meio barro, meio tijolo, tu pode estar quente, tu pode estar frio, mas mano, ele vomita. Ele não te quer de qualquer maneira. Chayane, mas ai meu Deus, ai, querido, eu já fui do mundo. Já conheci samba de manhã, conheci tudo. Mas quando você quer Jesus, Jesus faz pela tua vida. Hoje o Senhor nos chama para um posicionamento. Qual o teu posicionamento hoje? Tu quer viver promessa ou tu quer viver deserto? São escolhas que nós fazemos. Deixa o cansaço, deixa a dificuldade, deixa a fadiga. Lembre-se de uma coisa, já termina aqui, que o inferno ele existe. Quando você pensar em desistir, você abre uma figurinha ou um vídeo de um mar, aí já começa a conjecturar na tua cabeça que ali é um lago de fogo ardente. Ali a tua alma vai ser lançada e será para a vida eterna. Ranger de dentes. Tu queima o dedinho, já chora. Imagina o teu corpo todo ali sendo inflamado. Não, ali não vai ter irmão de oração para te salvar, não. Ali não vai ter pastor, nem teu cargo eclesiástico de missionário, de pastor, de evangelho, não vai ter nada. Ali é você e Deus. Porque hoje em dia a igreja não prega a salvação. E tem igreja que nem ligo de ir, porque eu sou assim mesmo, prego isso aí. Tu quer o céu, tu quer o inferno. Tem gente que acha que o inferno vai ser igual uma discoteca, sabe? Aquela igreja de short, tudo escuro. Aí tem a luz vermelha, aí o inferno, aí chega lá o diabo. Seja bem-vinda. A tua senha. Você recebe aqui, você vai pro partido da mentira. Não, você vai pro partido da intriga. Não, você vai pro partido da prostituição. Não é assim não, querido. O inferno existe. É verídico. Não faça o teste não de chegar na tua casa e queimar o dedinho, não, tá? Mas eu sei que quando tu queima o dedo, fica 3, 4 dias com a bolha ali doendo. É eterno. Não tem uma dor. A gente que foi mesmo, vou dizer a dor de parto, pra mim acho que foi a dor pior, pastora. A dor de parto. Eu demorei 12 horas pra gerar o meu filho. Eu não tinha nem força pra gritar. Eu falava assim: me ajuda, por favor. Falei, Jesus. Meu Deus. Foi uma das piores dores. Imagine uma dor eterna. Aí você está dizendo assim: não, Chayane, são 9, já vou terminar aqui, 2 minutinhos. Chayane, são 9h13. Mas quando chegar em casa ou amanhã, eu vou orar e pedir perdão a Deus. É agora. É agora. Tu tem que viver o presente. Porque a gente vai dormir e não vai acordar amanhã. Não, tem gente que dorme hoje e não acorda amanhã. Quem é o dono da vida é Ele, não sou eu nem você. Não é sua vitamina, não é o seu remédio. Não é isso que vai te trazer a vida. É o conserto hoje que você tem que fazer com Jesus. Se tu está em prostituição, se tu está em mentira, se tu está em adultério, se tu está em fofoca, querido. Quando a gente fala de pecado, eu vou terminar aqui. O pecado maior que toda igreja fala é assim: não é o pecado da prostituição, não. Deus tem falado ao meu coração que o maior pecado
não, porque eu sei da minha salvação. Tu sabe da tua? Porque tem gente que diz assim, não, hoje ainda não é hora. Hoje ainda não é hora. Aleluia, Jesus. Amanhã pertence a Ele. O que precisa hoje para você se consertar? O que precisa hoje para você entender que o reino é seu? Que o inferno não foi feito para você? Todos aqui servem a Jesus? Aleluia. E se você não serve, hoje tem uma oportunidade para você. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus está numa cruz com 2 ladrões. E um vai reconhecer que a cruz não era para Jesus. Jesus vai virar para o ladrão e vai dizer, hoje tu estarás comigo no paraíso. Hoje o Senhor quer mudar a tua história. Não é para trazer morte sobre a tua vida, é para trazer vida sobre o teu cenário. O que você precisa hoje? É de paz espiritual? Jesus, Ele tem. Chayane, eu preciso que Deus transforme a minha vida. Hoje Jesus pode fazer isso por você. Não é jargão de quem prega, não é porque a gente é crente, a gente fala muito, não. É porque a gente vive uma paz que excede todo entendimento. Você não tem noção, a gente sai do culto, ir para uma vigília e entender que Deus de paz nos traz descanso. A gente sai daqui, a gente entra preocupado e sai daqui em paz, saber que Deus Ele traz provisão. Qual é o Deus que tu quer servir hoje? Se você é crente, que Deus te abençoe, mas se você não é, até o final desse culto, há uma oportunidade para você. Tem pessoas hoje, e isso não é mentira, que querem ter a oportunidade, mas tem mais medo do diabo do que de Deus. Tenha medo de quem mata a alma, mas não matou a carne. Tenha medo de quem tem poder de te lançar no fogo. Tenha medo de Deus. As pessoas hoje em dia têm mais medo do inimigo. Os crentes hoje em dia têm mais medo do inimigo. Mas não tem medo da mão do Senhor, querido. Não tem medo do que Deus pode fazer. Não tem medo de que Deus Ele vai te deixar vivo, mas no sofrimento contigo, porque Ele é Deus. Matar não é lucro, matar não é vingança, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém, muito menos na do ímpio. Mas hoje é um culto de libertação. E o que você precisa deixar aqui hoje? Para o anjo levar. Qual é o pecado que você tem que deixar hoje no altar? Porque a mãe vai pregar e vai dizer, olha, eu vejo, o que você vê? Mas o prumo. Conserto. Meu Deus. Que nós precisamos, eu preciso me consertar, tu precisa se consertar. Nós precisamos limpar nossas vestes todos os dias. Ah, não está cansado de ouvir Jesus falar que Jesus vai voltar? Amém. Mas fica essa palavra nessa noite. Viver promessas é só para quem quer viver a obediência. Amém? Você recebeu a oportunidade.